domingo tem Fla-Flu, primeiro clássico carioca da temporada, e o Fluminense terá uma aguardada estreia nesse jogo. O que esperar de Roger Machado no comando do Fluminense? Para responder a essa pergunta, revisitamos trabalhos anteriores, levantamos as estatísticas, ouvimos comentaristas. Se perguntar para o Roger o que ele quer da vida, pode ter certeza, ele quer a bola. Foi querendo a bola que Roger Machado conseguiu um aproveitamento de pelo menos 50% nos 6 trabalhos como treinador até aqui. Desde que estreou como técnico em 2014, ganhou 3 estaduais, 1 pelo Atlético Mineiro e 2 pelo Bahia. Mas Roger ainda não tem conquistas nacionais ou internacionais como treinador. Segundo os analistas, esses títulos, mesmo que em número reduzido, têm a marca de um técnico estudioso, atento às novas tendências do futebol e que tem uma ideia clara de jogo. O jogo dele é propositivo, ele quer agredir, ele quer ficar com a bola e acho que é isso que ele vai tentar fazer no Fluminense com os jogadores que tem. O conceito bem definido não significa ideia fixa. O exemplo é o Bahia de 2019. Ele começou a jogar numa transição ofensiva rápida, então fazia uma pressão depois de perder a bola, uma pressão muito forte, uma marcação forte, principalmente no meio campo, recuperava essa bola, saía em velocidade numa transição rápida. Como será o Fluminense de Roger Machado? Ele começa a responder a partir de domingo no Fla-Flu. Enquanto os titulares do Flamengo seguem de folga, a garotada da base vai tendo aí oportunidade de tentar espaço num elenco cheio de craques. João. Você sabia que, de acordo com o IBGE, há quase 3 milhões de brasileiros batizados com esse nome? Isso representa 1,63% da nossa população. Com tanta gente assim, é fácil se confundir. Então esse João acrescentou o Gomes na ficha profissional. Pro João Gomes, bateu na trave! João Gomes, desde o ano passado, se tornou um nome conhecido entre os rubro-negros. Eu já estou aqui desde os meus 8 anos e meio e sempre sonhei com esse momento. Como todo garoto boleiro, já tem as suas tatuagens. Essa conta um pedaço da história dele. Eu sou do Piscinão de Ramos, né, que é uma comunidade do Rio de Janeiro. E para ir para Gávea, tinha que pegar 2 ônibus. Um era até a Leopoldina e o outro da Leopoldina até a Gávea. O ponto de ônibus, o menino João e o seu avô, seu Mirinho, que morreu em 2019 antes de vê-lo estrear como profissional. Eu consegui, eu não, né? Nós conseguimos juntos. Eu tenho certeza de que eu não tô e nem vou estar sozinho nunca, porque eu sei de onde ele tá intercedendo, orando por mim. A estreia foi durante a última Libertadores, quando o Flamengo teve um surto de Covid e a equipe ficou muito desfalcada. Confesso para você que eu tava tenso, suando, parado, sabe? Hoje em dia, realmente, que eu nunca vou esquecer, cara. Já na reta final da temporada, o volante se tornou uma peça importante, sendo titular em 3 jogos. Normalmente, quando um time passa a investir mais pesado em nomes consagrados, jogadores caros, as revelações das divisões de base acabam perdendo um pouquinho de espaço. No caso do Flamengo, além do João Gomes, há vários outros jovens que estão nessa tentativa de buscar um espaço no time principal. Pegue o pôster do título brasileiro. Entre os 23 que disputaram a partida contra o São Paulo, apenas 7 vieram do Ninho do Urubu. Começando como titular, só o goleiro Hugo, e assim mesmo porque Diego Alves estava lesionado. Por isso, as primeiras rodadas do Campeonato Carioca são importantes para eles. A concorrência é dura e, às vezes, parece que a chance não vai pintar. Para ele agora tá faltando o gol. A bola já acertou a trave 3 vezes. Nem fala, cara. O dia que saiu o gol, com certeza vai ser uma festa lá em casa. Pô, minha mãe vai pular de alegria, meu pai também, cara. E eu principalmente, né, cara? Pô,
faltou tão pouco para a bola entrar. Chegar é difícil, se manter ali é ainda mais complicado. Mas para o neto do seu Mirinho, o João Gomes, a viagem ainda está longe do ponto final. Craque o Flamengo faz em casa e vende. Vende assim que der. João Gomes logo tá numa lista aí. Tá Natan já foi. Né? Natan já é empréstimo, mas assim, provavelmente vai ser negociado também. A filosofia do Flamengo atual vou produzir, e produz muito bem, jogadores, insiro no time profissional, eles têm algum destaque, essa é a idade que o mercado no exterior está de olho, eu saio com esses jogadores por altos valores e contrato jogadores que vão me dar resultado imediato. É uma filosofia diferente da que o Palmeiras implementou neste ano. Mas o Palmeiras tinha um modelo que pensava, não era exatamente desta forma, mas que pensava em ter jogadores que resolvam o meu problema agora. É uma pena, porque a gente gostaria de ver esses jovens jogando um pouco mais no Flamengo. Vamos ver o João Gomes, todas as vezes que entrou no time principal, no meio dos bons jogadores que o Flamengo tem, achei que ele se saiu muito bem. João Gomes, Natan, Mateuzinho, tem alguns nomes, né, Cereto? E de fato, ali dentro do elenco estrelado do Flamengo, é difícil para eles. Eles até têm oportunidade. Tipo, tem um surto de Covid, o menino vai lá e joga. Ou o Diego Alves se machuca, tá o Hugo lá que não sai do time. Mas é difícil se manter. E aí a gente acaba não vendo essa continuidade da base do Flamengo em campo. Mas a base do Flamengo é excelente, né? A base do Flamengo é excelente. O mesmo raciocínio que eu fiz para o Palmeiras, eu faço para o Flamengo. O time reserva do Flamengo, ele é melhor que a maioria dos times do Brasil, né? O time reserva do Flamengo é melhor do que, para ficar no futebol do Rio de Janeiro, é melhor do que o Fluminense, é melhor do que o Vasco, é melhor do que o Botafogo. E tem um terceiro time, que é o da molecada, que é também melhor do que muito time no Brasil. Então, assim, o Flamengo, de fato, está produzindo muita gente, além de ter a força financeira para contratar quem ele quer, ele está produzindo muita gente para repor as peças e para vender. Como bem observou o Lufredo, agora o pé de obra na Europa, ele diminuiu a idade, né? O pé de obra, porque com 16, 17, 18, 19, estourando 20 anos, o clube europeu já levou embora, né? Cada vez mais cedo, daqui a pouco vai ser no teste da farmácia, no teste da gravidez, alguém já vai contratar, porque passou dos 20 anos já começa a ficar velho para o futebol europeu, são outros tempos. E na esteira aí do time reserva do Flamengo, queria que a gente voltasse a falar do Michael, que foi tema que ontem a gente deu aqui ao vivo a entrevista coletiva dele. Quero trazer uns números aqui para a gente avaliar a diferença de momento do Michael quando ele estava no Goiás e agora com ele no Flamengo, né? Temporada 2020 do Michael no Flamengo. Ele fez 43 jogos, 10 deles como titular, e ele foi para o jogo 19 vezes e sequer foi utilizado, sequer saiu do banco. Deu 4 gols, fez 4 gols e deu 4 assistências. Aí, beleza, esses são os números dele no Flamengo. Vamos ver a temporada anterior. 2019, Michael no Goiás, 54 jogos, né, 9 jogos a mais, 51 deles como titular, e as 3 vezes em que ele foi reserva, ele foi utilizado. Nunca foi para o banco e não foi a campo. 16 gols e 9 assistências. A média de minutos em campo por jogo é praticamente muito maior. O tempo todo. Exatamente. Mas veja só, existe uma diferença muito grande em jogar no Goiás e jogar no Flamengo. Não precisa nem dizer isso. Ele mesmo disse isso. Nem precisaria dizer com todo respeito ao Goiás, mas eu digo. Há uma diferença muito grande na maneira de jogar também. O Goiás muitas vezes enfrenta adversários de maior porte, principalmente no cenário nacional, e pode jogar em contra-ataque em velocidade, que é uma característica que o Michael tem. O Flamengo tem que jogar propondo o jogo, que é uma característica que o Michael tem que desenvolver. Eu acho até que ele pode ter. E o espaço está mais limitado, muito limitado, pelo que ele mesmo disse. É reserva dos principais atacantes do futebol brasileiro. Acho que, nas vezes que ele entrou, talvez não tenha sido tão boa a participação dele, poderia ter sido melhor. Mas não pode se descartar imediatamente. Acho que é um jogador que ainda tem que esperar um pouquinho, aguardar, observar um pouco mais. Ele falou, empréstimo não é a melhor opção para mim, ele não quer ser emprestado. Cereto, você acha que a principal mudança para o Michael de 2019 para 2020, né, que são as 2 temporadas que a gente pode comparar, foi realmente a equipe em que ele estava ou teve um decréscimo de desempenho significativo? Não, caiu o desempenho também. Tem a questão, como ele mesmo disse, da adaptação ao Rio de Janeiro. Não é fácil, né? Uma coisa é você
você morar em Goiânia, outra coisa é você morar no Rio de Janeiro, não é fácil. Vestir a camisa do Flamengo tem um peso gigantesco. E a gente, para dizer a verdade absoluta, a gente observou muito pouco o Michael, mesmo no Goiás. Teve uma temporada muito boa no Goiás. A gente não sabe ainda se o Michael é o jogador que se imaginava que fosse. Disputado pelo Flamengo e pelo Corinthians, por exemplo, né? Um tentou dar chapéu no outro e o Flamengo foi lá e contratou. Então a gente tem que observar um pouco mais, porque talvez o Michael também não seja o jogador que a gente imaginava que fosse. Mas ele tem qualidade para jogar mais do que tem jogado. Michael, que pediu para voltar das férias antes dos outros jogadores do time principal, fez esse movimento de forma voluntária e o Fluminense fez diferente, né? Vai ter Fla-Flu no domingo, então eu quero trazer o assunto do Fluminense também, já que no Fluminense, assim, foram 3 derrotas seguidas e o Fluminense falou, peraí, galera, vem aqui que a gente está precisando, vai ter jogo importante no fim de semana e o time do Fluminense pro domingo vai ser praticamente com jogadores do elenco principal, à exceção do André. Vão estar lá, o André que é volante, né, da base. Marcos Felipe, Igor Julião, Frazan, Matheus Ferraz, Danilo Barcelos, o Ganso, Michel Araújo, Fernando Pacheco, Caio Paulista. Até porque, assim, a ideia de trabalho do Fluminense, ela era um pouco arriscada. O Fluminense ia saber no domingo se jogava na quarta, né? Então, não era muito, liberou todo mundo, talvez eles tivessem que voltar mesmo. Então, já estava prevista mais ou menos uma possibilidade de volta antecipada. E eu acho que o Fluminense tem que começar, porque o Campeonato Carioca, ainda que não... A gente sabe que os estaduais têm menos relevância, o paulista é um pouquinho mais forte, o carioca tem ali a sua força, mas não é a coisa mais importante do mundo. E não sendo a coisa mais importante do mundo, os times se dão ao luxo de começar dessa forma. Mas uma hora você vai ter que, porque não é mais importante, mas ficar de fora dos 4 classificados é muito ruim. Então o Fluminense já perdeu o começo do campeonato, que pode causar um impacto ali na frente. E vai ser um jogo em que o destaque vai ser o Roger Machado, a estreia do Roger Machado pelo Fluminense. Que peso isso tem? Qual é a sua expectativa em relação à chegada dele, à temporada dele, Cereto? Bom, tá muito claro que o Roger quer acelerar o processo, né? Trazendo os jogadores mais experientes, tentando encorpar mais o time, tentando já fazer com que os jogadores assimilem um pouco das ideias dele. Eu tô curioso para saber, de fato, quais as ideias ele vai botar em prática, porque o Roger ele tem um repertório, ele não é só o cara da posse de bola, como a gente viu na reportagem, ele foi o cara que começou o trabalho do Grêmio lá atrás, antes do Renato, né? Mas ele também é um treinador que no Bahia, especificamente no Bahia, ele conseguiu fazer com que aquele time do Bahia tivesse o melhor contra-ataque do Brasil, uma transição muito rápida, um time de muita marcação e transição muito rápida. Então não sei o que ele vai escolher para o Fluminense em cima das características dos jogadores. Eu tenho uma expectativa grande em relação ao trabalho do Roger, acho que é um dos bons treinadores que o futebol brasileiro tem. Que vai estar ali ao lado do Marcão, então teremos uma dupla de comando negra no Fluminense no domingo. Já tivemos... E a gente destaca isso porque, infelizmente, ainda é uma raridade, né? Tem o Jair Ventura no esporte, mas na Série A do campeonato. Sim, e nós já tivemos um confronto entre os dois. Foi o primeiro confronto entre dois técnicos. É bem simbólico.